Assinei por R$ 500.000 para desaparecer. 3 dias depois descobri que estava grávida. Digo isso sem grandiloquência. Não é uma manchete que queria, nem um troféu. É a forma mais curta e crua de explicar a noite em que tudo começou a rachar. Foi assim que minha vida, 5 anos de rotina, jantares às 8, orquídeas na varanda, virou um problema de contrato e um silêncio programado. Meu nome é Sophie. Casei com Ethan aos 28. Tivemos anos de pequenas promessas. Um apartamento com janelas grandes, um cão que nunca tivemos, viagens de final de ano que sempre adiávamos por causa do trabalho. As coisas que se costuram num casamento e parecem por fora tão sólidas quanto uma lareira antiga. Por dentro, às vezes, são só retalhos. Aquela semana começou como qualquer outra. Café na caneca de sempre, a chuva batendo na janela como se quisesse lavar a cidade inteira, e Ethan saindo cedo para o trabalho. Eu estava lavando a louça quando o celular dele tocou. Número dele aparecendo na tela, a frase curta que por anos me tranquilizara. Ethan. Atendi sem pensar, sempre atendi quando ele não podia. Havia alguém do outro lado da linha. A voz tremia, tinha pressa, um clichê de desespero que eu por algum motivo achei já familiar. Ethan, por favor, me escuta, ela disse. Havia pavor, e na mesma frase uma confissão involuntária. Meu filho. Palavras que não me deixaram inteiro. O nome que me fez congelar foi curto e afogado. Clara. Fora isso, só ruídos, respiração curta, uma corrente de desculpas que eu não tinha obrigação de ouvir. Eu desliguei. Meu coração bateu como se quisesse sair pela boca. Não foi um estalo de filme. Foi uma fissura lenta. Aquela sensação de uma casa que range nos cantos. Fui para o quarto devagar, e a camiseta dele ainda cheirava a café e a perfume. Um perfume que eu não conhecia. Um eco. Procurei explicações simples, e sempre, por educação e medo, comecei com a escolha menos violenta. Falei com Ethan quando ele voltou. Ele meia verdadeou, gaguejou umas promessas. Eu ouvi. Foi o suficiente para saber que algo estava errado, mas não o bastante para me confortar. Nos dias que se seguiram, as rachaduras se transformaram em fendas. Pequenos sinais apareciam como migalhas deixando um rastro. Uma foto no Instagram dele marcada com um local que eu não conhecia. Mensagens apagadas que eu não vi a tempo. O silêncio prolongado nas jantares de sábado. E claro, a internet. Naquela semana, aquela tal foto viralizou. Uma imagem discreta, um sorriso que parecia o do meu marido. Uma mulher ao lado dele que, para qualquer um que reparasse, era mais jovem, a postura mais próxima. Era o suficiente para incendiar uma cidade íntima. Pessoas que eu nem lembrava que sabiam do nosso casamento começaram a mandar mensagens. Amigos perguntavam se éramos nós na foto. Eu respondia com a neutralidade ensinada por anos de boa educação e medo das reações alheias. Foi Eleanor quem me chamou naquela tarde clara de sexta-feira. A voz dela no telefone não tinha calor. Eleanor sempre teve a formalidade dos que cresceram em jardins com altos portões. Tudo muito arrumado, muito ensaiado. Venha para a propriedade, disse ela, com a mesma tranquilidade com que se diz, venha tomar chá. Não, ela não pediu, convocou. Arthur, o pai de Ethan, também estaria lá. Não havia espaço para negociação. Precisamos discutir isso, disse. Quando cheguei à propriedade, senti o peso do mundo dela. O portão se abriu e o jardineiro me cumprimentou com um aceno que parecia me calcular. Mr. Henderson, o porteiro, ficou parado à margem. Uma presença silenciosa e atenta. Vi nele uma gentileza contida, como se soubesse mais do que poderia dizer. Caminhei pelo corredor até a sala. Tapetes, quadros, o cheiro de sopa sendo servida num cantinho da casa. Eles tinham o cuidado de manter a cena como sempre, porque a aparência é uma língua que os ricos falam tão naturalmente quanto respiram. Eleanor me olhou sem ódio verdadeiro, só com uma frieza que cortava. Arthur, ao fundo, limpava os óculos como se aquilo fosse apenas um incômodo administrativo. Não houve gritos nem cenas dramáticas.
Eles me ofereceram uma cadeira, um chá. Havia um envelope sobre a mesa, pesado. Eleanor abriu a conversa sem rodeios. Sophie, nós achamos melhor resolver isso de forma discreta. Ela falou discreto como quem recita regras de etiqueta, e eu entendi que discreto ali significava uma retirada programada, quase um exílio. E então ela falou as palavras que vazaram minha calma imediata. 500 mil réis. O valor foi atirado na minha direção com a mesma técnica de quem cospe uma soma e espera que a vergonha a transforme em decisão. 500 mil réis para você aceitar o divórcio e se retirar do país, disse Eleanor. Não era apenas o dinheiro. Eram as condições costuradas rubro sobre o cheque. 3 dias para decidir, disse ela, como se eu tivesse todo o tempo do mundo, e 7 dias para deixar o país se aceitar. Havia cláusulas: silêncio, não falar com a imprensa, não frequentar locais associados à família, assinatura de um acordo que eliminaria qualquer problema futuro para eles. A forma com que ela enumerou as regras me deixou pálida. O envelope continha o rascunho do contrato e uma cópia de uma cláusula que soava grotesca, uma espécie de exigência para que eu não reaparecesse. A oferta era uma negociação disfarçada de misericórdia. Era um pagamento em cash por um escândalo que, para eles, precisava ser contido. Era como se eu fosse uma peça de mobília encardida que devia ser substituída sem barulho. Por dentro, uma guerra começou. Dignidade balançou na minha frente, como um espelho que se oferecia para quebrar. Aceitar o dinheiro significava, em parte, aceitar que a minha história de esposa e pessoa pudesse ser comprada. Recusar podia significar guerra, exposição, processos, humilhação pública e talvez ruína financeira. Eu consegui, por causa do casamento, uma casa, uma rotina e, mais importante, uma sensação de previsibilidade. Qualquer movimento brusco poderia derrubar tudo. E o pior, ali, naquele momento, eu não tinha como saber tudo o que viria depois. Ninguém tem. Fui para casa com o envelope no bolso. No caminho, vi a chuva transformar a cidade num borrão impressionista. E pensei nas promessas que fazíamos na beira do mar, num verão qualquer, sobre como enfrentaríamos qualquer tempestade juntos. Aquelas promessas pareciam agora cartas de papel em uma gaveta antiga, bonitas, porém inúteis. Conversei com Anne naquela noite. Anne é minha amiga desde a faculdade. Diferente de mim, ela não tenta vestir o mundo com falsas meias de serenidade. Quando contei o que havia ocorrido, ela ficou quieta por um momento. Depois foi direta. Eles estão te dando 2 opções: o silêncio com dinheiro e distância ou o escândalo. Ela não me sugeriu um caminho moral, só me ajudou a ver a equação crua. 500 mil reais parece tentador, disse ela. Mas e o preço que vem junto? Eu sabia o que vinha junto. Ainda assim, havia outra verdade. Não era só sobre mim. Havia o futuro. Por trás do envelope existia a possibilidade de reconstrução, de não ficar à mercê de um processo que poderia me arruinar. Naquela noite, a insônia me acompanhou como um animal de estimação ansioso. Fiquei acordada com a chuva no telhado e com a repetição das palavras 3 dias. Olhei para as nossas fotos na parede, para as marcas do tempo que um casamento deixa. A caneca trincada da cozinha, um filme gravado numa memória externa, os ingressos de um concerto que já não lembrávamos. Havia memórias que me aqueciam, outras que me pesavam. Me peguei lembrando de uma noite, logo após a festa de casamento, quando prometemos ao luar que ficaríamos até o fim um com o outro. A lembrança era um contraste dolorido com o fato de que alguém estava agora oferecendo dinheiro para me calar. No segundo dia, o corpo decidiu reclamar de uma outra forma. Uma manhã, abri a geladeira e senti uma náusea súbita, um embrulho no estômago que não tinha nada a ver com o café. Pensei que era apenas o nervosismo, mas a sensação persistiu. Decidi fazer um teste de rotina. Por que não? E comprei um. Havia algo infantilmente sagrado naquela caixa. Instruções simples, uma promessa de clareza. Fiz o exame no banheiro, com a coleção de shampoos como testemunhas, e esperei como esperando uma nota numa caixa de correio. 2 linhas apareceram, e minha cabeça rodou.
Eram apenas 2 palavras que mudaram tudo. Grávida, disse o papel, sem rodeios. A notícia me atingiu com uma mistura de alegria e pânico que eu não sabia dividir. De um lado, uma vida que eu nunca imaginei carregar ali, uma responsabilidade imediata e luminosa. De outro, todo o peso daquela oferta pendendo sobre minha decisão. Se eu aceitasse os 500 mil e assinasse o divórcio, o bebê e eu estaríamos longe, protegidos por um cheque e por cláusulas que garantiriam nosso silêncio. Se eu recusasse, poderia enfrentar uma guerra de exposição e, possivelmente, colocar em risco tudo o que já começava a existir naquele ventre. Corria agora contra o relógio de 3 dias que Eleanor havia me imposto. Já não era mais só sobre mim. Era sobre uma vida que eu ainda nem tinha visto. Larguei o envelope em cima da cama e respirei fundo. Liguei para o consultório do obstetra, marquei uma consulta e, pela primeira vez em semanas, vi mundos possíveis se abrindo. A imagem de um ultrassom, pequenas mãos, o som de batimentos cardíacos. E tive, ao mesmo tempo, a visão oposta: jornais, advocacia, um batalhão de demandas programadas para me devorar. Na consulta, segurando o papel com o resultado do teste, expliquei apenas o essencial. O médico foi claro e sereno. Você tem cerca de 6 semanas, disse ele. Não houve alegria excessiva nem dramatização. Apenas a anatomia de uma nova condição que, para mim, se tornou urgente. Vai precisar de cuidado, continuou. Evitar estresse. Palavras prosaicas que naquele momento soaram como ordens militares. Ouvindo aquilo, senti a responsabilidade se transformar em estratégia. Precisava proteger aquele embrião como quem protege um tesouro incerto. Voltei para casa com o cuidado de uma pessoa que carrega um copo com líquido precioso. Mostrei o resultado para Anne, e não tenho certeza se ela chorou por mim ou de revolta contra o mundo que queria comprar a minha vida. Assinar pode garantir a segurança do bebê, ela disse. Mas não por 500 mil $. Não se trata de preço. Eu a ouvi. E ouvi também a voz da maternidade brotando dentro de mim com a força de uma razão nova. Passei a noite pensando em possibilidades concretas. O que significava aceitar o dinheiro? Como ficaria a guarda do bebê? Eles poderiam realmente me forçar a sair? O que a cláusula de silêncio seria na prática? Não encontrei respostas legais, porque eu não queria conselhos jurídicos na internet, mas comecei a agir como uma pessoa que pretende se proteger. Fotografei o contrato, fiz cópias do envelope, anotei em um caderno tudo o que foi dito naquela tarde na propriedade. Registro, para mim, virou um tipo de resistência. Documentar era construir um mapa de saída caso as coisas descambassem para a violência pública. No 3º dia, encontrei-me outra vez com Eleanor e Arthur. Era uma reunião curta, ritualística. Eles trouxeram o contrato revisado, com cláusulas mais polidas, simpáticas nas palavras, frias no espírito. Nós só queremos evitar dor, disse Eleanor, como se dor fosse uma coisa que se percebe na pele e não uma escolha política. Oferecer 500 mil reais parecia, aos olhos dela, mais um gesto de misericórdia do que uma tentativa de apagar alguém. Eu entendi a performance. Não havia como não entender. A questão para mim, no entanto, era simples. O que eu faria com o dinheiro e com o futuro do meu filho? Havia uma outra presença naquela casa. Mr. Henderson apareceu no corredor com a mesma gentileza de sempre. Ele me olhou de forma breve e disse algo que me ficou. Cuide de você, senhorita Sophie. Não foi condescendência. Foi um desejo humano, quase um pedido. Senti por um momento a fragilidade humilhante de ser o objeto daquela oferta, mas com isso veio também uma noção de escolha. Eu poderia aceitar. Eu poderia recusar. Era a minha agência a ser testada. Assinar não foi um ato automático. Foi um cálculo que envolvia medo e um certo tipo de coragem. Quando senti as mãos de Ethan tremerem diante do documento, não tive compaixão automática. Ele não me implorou. Os olhos dele fugiam. Havia culpa ali, um reeditar de erros, mas também uma inércia que eu não sabia redimir.
Ele murmurou algo sobre conservar a privacidade dos filhos e sobre não querer machucar ninguém. E eu compreendi que as palavras dele agora soavam mais como reflexos de culpa do que como promessas. Não era a primeira vez em que alguém me pedia silêncio por comodidade, mas agora havia outra vida envolvida. Assinei por 500 mil reais. Assinei porque, naquele momento, a decisão me pareceu a mais protetora possível. Não foi simples, nem foi uma rendição total. Assinei com a convicção de quem prefere um abrigo ao campo de batalha, de quem deposita segurança onde pode até que um outro tipo de luta seja possível. Assinei com o cuidado de quem coloca a própria dignidade em uma balança e a reajusta, não para ser vendida, mas para garantir que a própria decisão não vá custar a vida que se formava ali. A assinatura veio com uma sensação estranha. Alívio misturado com culpa. O alívio de não ter que enfrentar naquele instante uma exposição pública. A culpa por aceitar que minhas memórias e minha história fossem, de certa forma, catalogadas como algo que se pagou para esquecer. Na manhã seguinte à assinatura, comecei a preparar a mala. Havia uma cerimônia silenciosa nessa preparação, como empacotar a própria vida em sacos plásticos. Separei roupas práticas, documentos, fotos que queria levar e as que deixaria para trás. Usei parte do dinheiro para planejar nossa partida para um lugar longe o bastante para desconstruir o hábito de ouvir nomes alheios e esperar telefonemas do passado. Eu procuro, em cada dobrar de roupa, um pouco de calma. Ligo para Anne. Você vai ficar bem? Ela pergunta. Respondo com uma voz que tento tornar firme. Vou fazer o que for preciso. A partida ocorreu numa manhã pálida, com uma chuva fina que parecia lavar as folhas das árvores do aeroporto. Ethan me deixou no portão com uma mala pequena. Não me acompanhou até a porta. O avião decolou como se levasse apenas a mim. Olhei pela janela, vi as nuvens e senti um punhado de liberdade e uma vontade de chorar com força, como se o choro pudesse costurar os pedaços que eu deixava para trás. Na janela do avião, enquanto o solo encolhia, pensei nas pequenas vitórias que ainda não havia conquistado. Um médico que me apoiaria, um emprego que eu buscaria, um apartamento com luz boa para as manhãs do meu filho. Pensei na possibilidade de recomeço, e nesse pensamento encontrei algo que há muito não sentia. Uma paciência tranquila. Não era felicidade absoluta. Era uma determinação que se assentava em mim, como cimento. Mas as coisas nunca ficam limpas por completo. No voo, enquanto tentava organizar meus pensamentos, uma notícia no jornal do tablet chamou minha atenção. Uma menção discreta na coluna social sobre assuntos particulares sendo resolvidos por discretas transferências. Nada que me tivesse nome, claro. Ainda assim, senti um arrepio. O monstro do rumor segue com fome. Eles pagaram para tentar enterrar um escândalo. Pagamentos por si só não garantem o silêncio eterno. E eu sabia, talvez ingênua, talvez esperta, que mais cedo ou mais tarde teria que lidar com o resquício dessa decisão. Ao chegar, instalei-me num apartamento pequeno, mas claro. Cada objeto que eu tirava da mala parecia reivindicar um espaço para si na nova vida. Uma panela, livros, fotos de família enroladas em papel pó. Ali, no silêncio de um novo país, comecei a construir rotinas de proteção e cuidado. Marcava as consultas do pré-natal, fazia contas para administrar o dinheiro que recebemos, procurava grupos de mães no bairro. A reordenação da vida, mesmo sendo forçada, tinha algo de terapêutico. Colocar as coisas em estantes, regar uma planta, escolher um pediatra. Anne me ligava quase todos os dias, com a leveza e a brutalidade das amigas que sabem quando rir e quando segurar firme. E então começaram as primeiras investidas por parte da família de Ethan. Não demorou muito para que cartas de advogados cheias de formalidades chegassem ao meu apartamento. Apelos por boa convivência, por definição amistosa de visitas, tentações de reaproximação. Eles não tinham parado, só trocaram a linguagem. Havia agora uma tentativa clara de negociar o que havia sido decidido. Não quero escrever que inventaram formas de controlar.
Eles usaram, como sempre, a etiqueta elegante do poder. Recebi também mensagens curtas de Emma, uma prima distante de Ethan, que gentilmente me dizia que a família só queria o neto. Palavras ambíguas que cheiravam a armadilha. Porque querer o neto e respeitar a mãe são duas coisas diferentes. Eu sabia que, se permitisse que o desejo da família sobre o bebê se sobrepusesse à minha autoridade como mãe, estaria construindo um lar onde a criança jamais aprenderia sobre limites saudáveis. Isso me fez agir. Não com processos, não com jargões jurídicos, mas com passos práticos. Busquei uma advogada que, com voz firme e sem prometer milagres, explicou-me direitos básicos e me orientou para que eu preservasse documentos e arrecadasse provas de comunicação. Não quero aqui dar receitas legais, e a advogada que consultei sabia disso. Suas palavras foram factuais, humanizadas. Pareceu-me, então, que proteger o bebê e a mim mesma não seria um ato de heroísmo solitário, mas uma gestão meticulosa de possibilidades. Dias passaram com pequenas confrontações. Ligações às 3 da manhã, visitas discretas de alguém à porta que Mr. Henderson parecia notar, e cartas com apelos emocionais. Numa dessas cartas, Eleanor escrevia que a família só desejava reparar o erro e pedia que eu considerasse a possibilidade de convívio. As palavras tinham novamente um verniz de bondade. Eu respondi, por e-mail e com a orientação de minha advogada, que a prioridade era o bem-estar da criança e que eu iria considerar propostas que preservassem a segurança e a estabilidade do bebê. Houve um encontro marcado numa cafeteria neutra entre mim, minha advogada e representantes da família de Ethan. Sentei-me à mesa, segurando uma caneca que esquentava minhas mãos. Anne não estava ali. Ela me acompanhava por mensagens. Quando Eleanor entrou, foi como se a sala se refratasse. Ela parecia mais humana, menos estátua. Arthur estava ao lado, andava com passos precisos. Ethan, por sua vez, entrou tímido, meio pequeno, como quem pede desculpas com um vestido formal. As primeiras palavras naquele encontro foram domadas. Houveram momentos em que a conversa parecia fluir em falso. Queremos contribuir, dizia Eleanor, e eu ouvia, queremos ter o neto. Eu respondi com clareza. Minha prioridade era a segurança física e emocional do bebê. Não era chantagem, era um princípio. Queria visitas sob condições claras, sem imposições públicas. Havia de novo a dança do poder. Eles abrindo mão do espetáculo, eu abrindo mão de uma guerra imediata. Foi um diálogo de bordas, e sigo mantendo que conversar é sempre melhor do que soltar gritos. Mas também sei que negociar com quem tem mais recursos exige prudência, que foi a postura que mantive. Na volta para casa depois desse encontro, o corpo deu sinais do que vinha. Noites com sono mais pesado, alguns episódios de tontura. O médico recomendou repouso relativo e eu fui obediente. Anne costurou comigo um cobertor. Fizemos uma tarde simples com chá e risadas contidas. Às vezes, eu me pegava tocando a barriga e imaginando como seria ouvir o primeiro choro, quem teria os olhos do bebê, que histórias eu contaria para proteger sua autoestima. Imaginei contar que, apesar das pedras, havia sempre maneiras de erguer um muro de amparo. Ainda assim, a sombra do passado não se esvaiu. Mensagens começaram a aumentar. Fotos em eventos, notas discretas. Um jornal local mencionou rumores de acordos discretos novamente, como uma maré que insistia em voltar. Eu aprendi que fuga e proteção são termos distintos. Fugir apenas para evitar o problema não o resolve. Proteger é construir algo novo e sustentável. E eu queria ser a autora dessa construção. Foi nesse ponto que a vida me ofereceu uma pausa. E com ela, um pequeno sopro de esperança. Eu percebi que havia dentro de mim uma resistência que não conhecia antes. A capacidade de tomar decisões dolorosas com o foco de proteger a vida que crescia ali. Assinar por 500.000 berraires não me definiu como pessoa. Definiu uma estratégia naquele instante. E a decisão de me mover para fora, de respirar em outro país, foi um passo que me deu, paradoxalmente, sensação de controle.
Não escondo que houve arrependimentos. Vi rostos meus em reflexo e pensei se tinha vendido minha dignidade. Mas também me vinha à cabeça que dignidade não é um objeto invariável, é um processo que se constrói quando escolhemos nos levantar por aquilo que amamos. Eu estava amando algo que nem conhecia direito ainda. Um bebê que iria modelar meu amanhã. Na última noite antes da partida, sentei-me na varanda do novo apartamento e olhei a cidade de luzes pequenas, como pontos de sobrevivência. Choveu pouco. Peguei um livro que tinha lido na faculdade e recortei trechos que me lembraram de quem eu era antes das ofertas. Escrevi num papelinho 3 promessas: proteger a criança, não me calar quando necessário e, quando possível, ensinar ao meu filho que ninguém tem o direito de comprá-lo com silêncio e cheque. No dia em que parti, havia um ar de despedida que não era só meu. Era um adeus aos confortos fáceis e um olá a uma luta que eu mesma escolhera. Ao passar pela segurança do aeroporto, respirei fundo e senti o corpo tremer. Não de medo apenas, mas de expectativa. O avião levantou-se e lá de cima, a cidade ficou pequena, com seus segredos e seus portões fechados. E ainda assim, na medida em que o solo se distanciava, eu sabia que a história não terminava ali. Assinar o papel foi um começo, não um fim. Havia convocações futuras, negociações e um monte de decisões que eu teria de tomar para garantir que, quando meu filho crescesse, soubesse que sua mãe não havia sido vendida, mas que havia escolhido sua proteção. Sei que muita gente nomearia aquilo como uma capitulação. Eu prefiro chamar de movimento estratégico. A decisão foi minha, tomada na junção da emoção e da razão, com a vida de uma outra pessoa sendo o fator que inclinou a balança. Se você já ouviu uma história parecida, ou se conhece alguém que teve que escolher entre vergonha e segurança, deixa seu comentário. Se quiser acompanhar mais relatos como este, inscreva-se. Há muito por vir, e contar isso aqui é também uma forma de manter a memória viva. Os primeiros meses no exterior tiveram seus pequenos desafios. A burocracia de um sistema novo, médicos com sotaques diferentes, as primeiras ecografias revelando um coração que batia e que, a cada batida, me confirmava que a decisão havia sido real. Trabalhei devagar, organizei as contas, deixei que Anne surgisse por videochamadas para me lembrar de comer e descansar. E, paralelamente, as tentativas de reconexão por parte de Ethan e da família tornavam-se mais frequentes. Havia cartas que pediam conversas, ligações tímidas de Ethan, visitas sugeridas com ar de promessa. Eu atendia tudo com a prudência de quem aprendeu que se pode conversar sem ceder. Houve uma noite, aos 3 meses de gravidez, em que recebi uma mensagem curta. Posso encontrar você? Só para ver o bebê. Era Ethan. Meu primeiro impulso foi não responder. Depois respirei e escrevi. Se for para construir, eu escuto. Se for para tentar controlar, não. O bebê é minha prioridade. Ele respondeu com um coraçãozinho e um entendo. Não foi uma reconciliação espetacular. Foi um sinal de que ainda havia humanidade naquele homem com quem compartilhei anos. Isso não apagou a traição, nem a oferta, nem o cheque. Mas me mostrou que as pessoas são complexas e que minhas decisões insistiam em ser também. Enquanto isso, a família de Ethan planejava seus próprios passos. Eleanor e Arthur, pelos relatos ouvidos através de cantos e sussurros, e confirmados por Mr. Henderson, que mantinha-se gentil e observador, começaram a articular um retorno. Eles queriam, ao que tudo indicava, manter algum tipo de laço com o bebê. Ali de novo, a questão era onde os limites seriam traçados. Eu, por minha vez, continuei registrando tudo. Comunicações, visitas, propostas. Minha advogada preparou um esqueleto de respostas e eu me movi com cautela. Não buscava guerra, buscava proteção. As tentativas de aproximação não eram só institucionais. Houve uma tarde em que a sogra, sem aviso, apareceu no portão com um buquê de flores pálidas. Mandaram-na não como invasora, mas como mensageira. Foi Mr. Henderson quem me avisou da presença dela. Abri a porta e encontrei Eleanor mais velha, com um rosto menos pétreo do que eu lembrava. Quero ver o neto, disse ela, com voz baixa. Confessei que ainda não havia nascido
e que quando viesse o momento, eu consideraria contatos dentro de limites que garantissem nossa tranquilidade. Ela segurou minha mão por um instante. Gesto velho, quase pedido, e foi embora com as flores intactas. Em noites assim, de porto e retorno, eu me sentia muitas vezes dividida. Senti raiva, compaixão, cansaço e, sobretudo, um desejo feroz de preparar um ninho que fosse saudável e verdadeiro. Sabia que criar um filho envolve, além de carinho, o desenho cuidadoso de relações externas. Se aceitassem visitas, que fossem em horários certos e com regras claras. Se quisessem participar, que o fizessem de modo que não confundisse o bebê sobre quem o protegia primeiro. Há uma noite, uma cena pequena apenas, que guardo como um talismã. Eu e Anne sentadas na cozinha, ela segurando uma xícara de chá, eu com as mãos na barriga. Falávamos de nomes, de música, de como faríamos para ensinar ao bebê a dizer não. Ríamos, às vezes com lágrimas, às vezes com esperança contida. E foi nesse riso que percebi algo importante. O que eu mais queria era oferecer para aquela criança uma mãe que não se encolhesse diante das pressões. Uma mãe que soubesse negociar e, ao mesmo tempo, lutar. Não uma perfeita, não uma imune ao erro, mas uma que escolhe a dignidade como prática cotidiana. A história, acredito, se desenrolará com muitas outras conversas, negociações e também com o inesperado que sempre chega em forma de notícia ou de visita. Hoje, neste ponto da minha narrativa, conto como cheguei até aqui. Assinei por $500.000, aceitei um exílio temporário, descobri que estava grávida 3 dias depois e parti para proteger uma vida que ainda não conhecia. Não sei, e ninguém sabe, todos os contornos do que virá. Mas sei que, ao meu modo, escolhi proteger. E essa escolha, por mais difícil que fosse, me colocou em movimento. A chuva que me levou daqui não foi totalmente purificadora. Nem o dinheiro foi uma salvação completa. Foram ferramentas, duros instrumentos que usei para construir um abrigo. Haverá momentos de dúvida, momentos de confronto, dias em que as memórias pesarem. Mas também haverá manhãs de riso e um bebê com dedos minúsculos segurando meu dedo pela primeira vez. E quando isso acontecer, espero que toda esta história, as escolhas, as ofertas, as partidas, faça sentido não como algo que apague minha história, mas que a enriqueça com a prova de que eu sou autora da minha própria vida. Ainda tenho muitas conversas por vir, várias portas a bater e limites a estabelecer. Mas por agora, enquanto escrevo estas linhas e escuto o coração fraco e firme no meu peito, percebo que nenhuma oferta, por maior que seja, pode apagar a responsabilidade e o amor que já carrego. E é com essa resolução que vou te levando junto, passo a passo, pela estrada esburacada de quem decide proteger o próprio futuro em meio a tempestades alheias. Os meses seguintes exigiram que eu aprendesse em um novo ritmo. Um ritmo menos apressado, mais cauteloso, pontuado por consultas, e-mails da advogada e longas conversas com Anne, que me lembravam de comer, de respirar, de não transformar cada pequeno desconforto em tragédia anunciada. Ainda assim, havia dias em que o corpo lembrava ao mundo que ali dentro algo crescia e que por mais que eu me protegesse com papel e cartas, nada impediria o tempo de passar. Uma tarde, aos 5 meses, acordei com a cabeça pesada, uma dor de cabeça como um tambor martelando por trás dos olhos. Fui até a cozinha e o chão pareceu girar. Respirei fundo, segurei a barra da pia como se ela fosse um mastro, e meu corpo avisou que algo diferente se anunciava. Liguei para a clínica. A enfermeira, tranquila, disse que eu devia vir imediatamente. No táxi pensei em 1000 coisas. E se fosse gravíssimo? E se eu tivesse perdido o controle e assinado 500.000 coelhares por nada? No consultório, o médico mediu a pressão com mão firme. Ele teve um olhar que me fez entender a seriedade. Está um pouco alta, disse. Vamos monitorar. Fizeram exames de urina, medicaram com calma, recomendaram repouso. Pré-eclâmpsia leve. Foram as palavras simples e cirúrgicas. Não havia alarde, mas havia urgência.
Sentia a fragilidade de quem carrega outro corpo. Não se tratava só de mim. Era preciso baixar o volume do mundo. A senhora que cuidava da recepção me ofereceu chá como se chá pudesse reduzir a gravidade dos números no papel. Saí do hospital com a prescrição de descanso, com medo, mas com a mesma determinação que me guiara até ali. Liguei para Anne e disse apenas: "Preciso que você venha." Ela apareceu em menos de 1 hora com 2 malas de comidinhas prontas e uma energia prática que sempre trazia cura. "Você não precisa tentar provar nada para ninguém agora," ela disse, sentando-se à cabeceira da minha cama improvisada. Foi nesse ponto que a pressão externa cresceu. Enquanto eu aprendia a limitar minhas caminhadas e a não levantar peso, sentir aumentos de mensagens se tornou rotina. Peças formais, propostas de encontros, tentativas de marcar um café rápido, só para ver como você está. Percebi que a família de Ethan exercia uma estratégia de aproximação gradual. Pequenas águas mornas para sondar as reações. Quando deixei de responder, as tentativas viraram e-mails formais assinados por um advogado que reiterava o desejo de aproximação cordial. A palavra cordial tinha sempre um peso vendido. Mr. Henderson, que desde o começo se mantivera atento, telefonou uma tarde com uma notícia miúda. "Eles perguntaram por você na rua ontem. Disseram que voltariam com uma proposta diferente." A voz dele era um fio de gentileza. Eu simpatizava com o porteiro como se ele fosse um farol, um observador que entendia que, por trás dos gramados bem cuidados, havia gente com promessas quebradas. Minha advogada sugeriu que mantivéssemos os canais abertos por vias formais. "Não se isole," ela disse, e eu obedeci por estratégia. Ao mesmo tempo, fiz um trabalho sistemático de delimitar o que estava disposto a ceder. Visitas em ambiente neutro, horários programados, sem presença de imprensa, sem fotos. Esses limites eu não abri mão. Eram a base do que considerava aceitável para a segurança emocional do bebê. Houve uma reunião importante em um escritório de advocacia discreto, numa daquelas salas com vista para um pátio com árvores. Sentamos frente a frente com 2 representantes deles e a advogada que me acompanhava. A conversa correu entre formalidades polidas e indiretas cortantes. Eleanor começou com uma tentativa de suavidade que para mim soava como ensaio. "Só queremos fazer parte da vida da criança," disse, enfatizando, "o nossa família sempre foi..." Eu a ouvi e respondi com a mesma medida. "O que eu quero é que essa participação seja saudável e respeitosa. Não vou aceitar condições que coloquem meu filho em conflito." Ethan quis falar mais pessoalmente, e ele falou. Havia culpa e, pela primeira vez em muito tempo, um traço de arrependimento que se aproximava de responsabilidade. "Sophie", murmurou, "eu errei. Sei que te feri." Eu senti vontade de aceitar o pedido, de desfazer o grande nó que aquilo fora. Senti também a necessidade de proteger. "Errar é humano", disse eu, "mas agora existe uma vida que depende de estabilidade. Não quero promessas vazias." Ele assentiu, da forma pequena que tinha, e a conversa terminou com a promessa de que tudo seria colocado por escrito. Horários, condições, supervisão. A promessa seria testada mais cedo do que imaginávamos. Os meses que se seguiram foram de preparo prático e emocional para o que viria. Eu li sobre amamentação, juntei um kit de emergência, comprei roupas confortáveis e comecei a fazer pequenos exercícios indicados pelo obstetra. Anne era minha sombra protetora. Ela me buscava nas consultas, lia junto relatórios médicos, ria de piadas internas para me tirar do pânico. Em noites de insônia, conversávamos sobre nomes possíveis. Havia uma elegância triste nas pequenas alegrias. Escolher um berço, pensar em músicas de ninar, imaginar os primeiros sorrisos, e, no entanto, a família de Ethan não cedia. Elas tentavam avançar com pequenos gestos que, para mim, soavam como testes. Enviaram um livro infantil com uma dedicatória polida. "Para o futuro neto, com amor. Eleanor." Eu deixei o livro na prateleira, onde as outras lembranças de antes e de agora se misturavam, e respondi com um e-mail simples. "Agradeço o gesto. Assim que houver ocasião,
podemos alinhar visitas que respeitem os limites acordados. Se eu soava dura, era porque sentia o peso de proteger algo que ainda nem havia visto. Por volta do 7º mês, o cansaço aumentou. Havia dias em que acordava e parecia que o mundo me exigia que eu explicasse as minhas escolhas. Às vezes, a gente se expõe para amigos próximos e, com isso, o mundo se torna uma plateia. Em uma dessas tardes, recebi no apartamento uma carta escrita à mão por alguém que se identificou como tia de Ethan. Ela pedia, em termos quase arrepios, que eu considere o bem da família. Eu respirei fundo. Responder a sentimentos alheios com firmeza era um exercício de amor por mim mesma e pelo meu filho. A advogada preparou uma minuta firme sobre os termos de visitação, com cláusulas simples e humanas. Visitas em local neutro por tempo limitado, exigência de reserva e aviso prévio, ausência de acompanhantes não autorizados e, sobretudo, compromisso com o sigilo e a segurança. Não era uma sentença, era um mapa de convivência. Enviamos aquilo à família, que respondeu com um equilíbrio de formalidade e agrados. Eles disseram que queriam chegar a um acordo amigável. Eu queria acreditar. Mas sabia também que palavra-se é um campo minado quando há desigualdade de recursos e fama. Certa manhã, poucas semanas antes da data prevista para o nascimento, acordei com contrações. Era cedo. Chamamos a ambulância e, numa mistura de pânico e concentração, eu me agarrei à imagem da sala de parto que ainda não conhecia. O hospital onde me internaram era acolhedor e a equipe experiente. A adrenalina fez o resto do trabalho. As contrações evoluíram, o trabalho começou, e ali estava eu, mais uma vez, no lugar em que a dor encontra outra face, a do amor que está por nascer. Ethan apareceu no corredor do hospital. A imagem dele com o olhar apertado e os sapatos sociais empoeirados ficou gravada. Parecia que ele havia saído de um livro e entrado numa outra realidade. Eleanor e Arthur chegaram com um respeito controlado, impacientes e com rasgos de ternura. Eles pediram para permanecerem do lado de fora, como se a presença fosse uma oferta que eu ainda não concordara em aceitar. Minha advogada estava ao telefone, alinhando detalhes burocráticos e cuidando para que minha decisão fosse respeitada. O trabalho de parto teve a intensidade necessária para colocar à prova todas as minhas ideias sobre força. Em cada contração, decidi que ninguém além de mim e do bebê definiriam aquele momento. Anne segurava minha mão, sussurrava lembranças escritas em guardanapos de anos de amizade. Você pode, ela dizia. Você já fez as escolhas que importam. E eu respirei, empurrei, me permiti sentir o corpo trabalhar num silêncio profano e sagrado. Quando ouvi o primeiro choro, uma onda atravessou todo o corpo. Não havia dor que não valesse aquilo, nenhuma noite de vigília que não fosse paga por aquele som. Chorava também. Lágrimas que não sabiam se eram de alívio, ou de fúria, ou de gratidão. Um enfermeiro me passou o bebê, pequeno, cheio de vida, com olhos que ainda não sabiam sobre o mundo. O cheiro do bebê, quente e cru, tinha algo de milagroso e banal ao mesmo tempo. Eu encostei a testa na dele e sussurrei o nome que escolhemos. Um nome que veio de madrugada, com o som de ventos que limparam as folhas antigas. Na hora em que Ethan entrou no quarto, eu o vi com os olhos úmidos. Havia humildade em seu rosto. Havia arrependimento que não precisava ser explicado, só sentido. Eleanor, mais contida, aproximou-se com um perfume amarelo e uma flor. Seu corpo disse mais que suas palavras. Arthur ficou no corredor, segurando as mãos como se segurasse um bastão velho. As conversas que se seguiram foram de novo uma negociação de afetos e limites. Em um momento, Eleanor pediu para segurar o bebê. Eu respirei, sentindo o peso do poder da escolha. Você pode tocar nele, eu disse, numa forma de prova de que eu não confundia perdão com permissividade. Mas as visitas serão agendadas. Regra número 1, sem fotos postadas. Regra número 2. Se houver qualquer situação que ameace a criança, eu interrompo. Havia firmeza na minha voz que me deixou surpresa, como se aquele corpo que havia dado à luz também trouxesse consigo uma nova autoridade.
Ethan pediu desculpas, e em sua voz havia um nó que eu não quis desfazer por completo. Era justo que ele se sentisse responsável. Sophie, eu quero ser pai, disse ele, com a simplicidade de quem finalmente aceita a consequência. Não era uma imploração, era uma tentativa de reconstrução. Eu não fechei a porta, não a abri totalmente. Marquei encontros supervisionados para os primeiros dias, com a presença de uma enfermeira e, em ocasiões combinadas, com Anne por perto. Decidi que o que eu queria ensinar ao meu filho desde o início era a noção de que amor não se consome, se constrói com regras que protegem. Os dias seguintes foram de adaptação. Visitas curtas, trocas de fraldas, noites em claro e uma alegria que, muitas vezes, vinha misturada com um cansaço que só as mães compreendem. A cada hora, eu aprendia algo novo. O timbre do choro que quer colo, o suspiro que anuncia sono. Anne ria das minhas tentativas de cantar antes do café da manhã. O bebê sorriu pela primeira vez num sábado chuvoso. Um sorriso de alma. E eu me senti, mais uma vez, acertar o alvo de tudo que eu tinha feito até ali. A família de Ethan, no entanto, testou os limites numa cena que me deixou atônita. Um domingo, sem aviso, apareceram no prédio. Mr. Henderson me ligou com a voz tensa. Eles estão na recepção. Parece que querem ver o bebê. Eu desci as escadas com o bebê no colo, nervosa, e encontrei Eleanor com um olhar de piedade mal colado. Só queremos cumprimentar, disse ela. 3 minutos, respondi. A conversa durou guardados 10 minutos, com Ethan sempre no limite entre o constrangimento e a vontade de consertar tudo com palavras. Depois desse episódio, com a ajuda da advogada, formalizamos um cronograma de visitas e um acordo de não divulgação que, desta vez, não era só um papel. Era também a construção de respeito por uma mãe que havia decidido não mais ser moldada à vontade alheia. Eles aceitaram, relutantemente, a supervisão nas primeiras semanas. Eu sabia que era um começo frágil, mas era melhor do que uma ausência total ou um controle absoluto. Com o tempo, algumas feridas cicatrizaram. Ethan passou a fazer pequenos gestos que, embora não apagassem o passado, davam pistas de mudança. Ele participou de consultas de rotina, trouxe remédios, tentou uma presença cuidadosa. Eleanor veio uma vez por semana, sempre com limites, sempre com o cuidado de não ultrapassar. Arthur ofereceu consertar a cadeira que rangia no berço. Pequenos sinais. Ainda havia dias em que a memória da oferta dos R$ 500.000, daquele envelope pesado na sala de visitas, me atravessava como uma advertência. Dinheiro pode comprar silêncio por um tempo, mas não consegue ensinar a delicadeza da presença verdadeira. Houve também conversas mais profundas com Ethan. Uma noite, entre mamadas e trocas de fraldas, nos sentamos na pequena cozinha e conversamos como se fôssemos 2 pessoas que ainda estavam aprendendo a conviver com as consequências das próprias ações. Não espero ser perdoado sem trabalho, disse ele. Não quero que você se sinta pressionada. Eu contei a ele sobre meus medos. A ideia de que a criança cresceria acreditando que as coisas importantes eram negociáveis. Ele ouviu. E pudemos, pela primeira vez, planejar uma forma de coparentalidade que não o colocasse acima de mim, mas ao lado. Foi um avanço pequeno, prático, humano. A pressão externa, claro, continuou. Houveram repórteres que tentaram vendas de notas, comentários maliciosos nas redes, tentativas de transformar nossa história em entretenimento. Eu aprendi a não alimentar isso. Respondi quando necessário, mantive registros e, sobretudo, escolhi não expor meu filho. Em público, estabeleci regras também. Sem fotos oficiais, sem aparições em festas de família por enquanto. A prioridade era a saúde emocional daquela pequena vida. Meses depois, quando o bebê completou 1 ano, realizamos um encontro discreto. Uma visita combinada, em que Eleanor trouxe um bolo e Emma, a prima, levou um ursinho. Sentamos em um jardim neutro, com toalha no chão, e observamos o bebê brincar. Havia risos e olhares que lembravam os dias felizes, mas sem a pressão de antes. A conversa fluiu leve. Havia respeito nas palavras. E no fim, senti algo que não esperava.
Uma espécie de alívio por perceber que minha decisão de aceitar o 500 mil de assinar e partir não havia anulado minha dignidade. Ao contrário, me havia dado o espaço para proteger meu filho, reorganizar prioridades e depois retomar algum tipo de convívio com limites. Hoje, quando penso em tudo que vivi, não vejo apenas humilhação nem apenas vitória. Vejo uma sucessão de escolhas, imperfeitas, estratégicas, guiadas pelo medo e pela coragem, que me levaram a estabelecer uma nova vida. A maternidade me deu um propósito que sobrepôs o cálculo frio da oferta. Não foi fácil aceitar o envelope pesado, nem tampouco fingir que ele não existiu. Mas, sobretudo, entendi que dignidade não é sempre um escudo fino que se levanta intacto diante do mundo. Às vezes é uma construção, um agir cotidiano que protege o que existe de mais vulnerável. Algumas pessoas me perguntam, com curiosidade ou reprovação: "Você se vendeu?" Pergunta amarga. Respondo com sinceridade: assinei por 500 mil reais para desaparecer e assinar o divórcio. E 3 dias depois descobri que estava grávida. Não digo isso como justificativa incondicional. Digo como registro de um momento em que eu escolhi um caminho para proteger outro ser. Cada pessoa fará suas contas morais. A minha foi feita no calor de uma gestação inesperada e de uma necessidade de proteção imediata. Hoje eu não passo um verniz de perfeição sobre minhas decisões. Houve culpa, houve dúvida, mas houve também uma firme tentativa de não transformar a própria história num país sem lei. Protegi meu filho do espetáculo, estabeleci limites para quem queria presença sem responsabilidade e recuperei espaços de alegria. Ensinei, e ainda ensino, que a maternidade é um exercício de fronteiras e ternura. Se minha história te toca, se você conhece alguém que já teve que escolher entre a vergonha e a segurança, compartilhe esta narrativa. Às vezes, compartilhar é a forma mais prática de dizer que nenhuma pessoa precisa atravessar essas tempestades sozinha. E lembre-se, dignidade não tem preço, mas em situações extremas, a gente faz o que pode para proteger a vida que se forma. Isso também é amar.